Agora nós vamos falar sobre libido. Isso mesmo, se você tá com a vida meio monótona, você com o maridão aí, fala, não é mais aquele, o casamento não é mais aquele, de repente você quer dar uma turbinada no casamento, eu acho que tem tratamento. Vamos conversar sobre isso com o Dr. Durval Francisco dos Santos Filho, ele que é ginecologista e obstetra. Doutor, libido, quando a mulher perde isso, o casamento entra em crise, né? A libido pode ser recuperada no casamento? A mulher que perde a libido, ela tem como recuperar? Rose, a libido nada mais é do que a vontade de ter relação sexual, tanto no homem como na mulher. Então, libido é para o casal. O que existe? A mulher começa a ter o seu libido quando ela começa a ter a primeira menstruação da vida. E isso, durante a vida, pode caminhar normalmente. Algumas fases da vida, ela tem, por circunstância de mudanças do próprio organismo, ela pode ter perda da libido, tá? Independente se está casada ou não está casada, tá? Ela pode ter uma perda de libido por uma doença complexa. Então, ela pode ter uma doença mais grave que leva ela a ter uma perda da libido, porque a parte emotiva não está apta a pensar em sexo. Ela pode ter uma perda de libido no período de gravidez, porque o conceito dela é muito mais materno do que sexual. Então, o que ocorre na maioria das gestantes é que ela há uma diminuição da vontade de fazer sexo. Isso é normal, é coisa natural, que depois da gravidez, a tendência é voltar ao normal. Algumas mulheres têm dificuldades em voltar isto ao normal. Aí você tem que ver o caso, porque você pode ter o nenê, a criança está junto no quarto, mudança de relacionamento com o marido, família. Então você tem que ser analisado, porque pode não ser de ordem orgânica, mas sim de social, do que está acontecendo. São variações que pode ter da própria do libido. E depois, no período da menopausa, que há uma queda dos hormônios, os hormônios androgênicos diminuem e ela por si só perde a vontade da relação sexual. Tem mulheres que são felizes e isso não acontece, continua normal mesmo no período da terceira idade. Isso existe. Então a libido ela é controlada pelos hormônios da pessoa, pela parte emotiva da pessoa, que tem um fundamento muito grande. Ela tem que estar bem, porque se não estiver bem, ninguém tem vontade de ter relação sexual. Então, hoje, com a modernidade, com a pressão, o que está acontecendo com a mulher trabalhando, essa confusão toda, a gente nota que a parte emotiva está mandando mais do que uma parte orgânica na questão libido. Você, às vezes, faz a taxação dos hormônios e vê que está normal e a pessoa não sente nada e sentia, mas você vai ver a parte social do trabalho, dessa coisa toda, e é isso que está influenciando na libido. Então a libido ela é uma coisa que para você ter ela funcionando bem, você tem que ser feliz. Sendo feliz, a coisa vai embora. Então se a pessoa tem alguma depressão, está com algum problema, isso aí, a depressão pode influenciar e a pessoa pode ter a libido diminuída, então. A depressão é um dos casos sérios, é uma doença da modernidade, né? Os medicamentos que você usa para depressão, a grande maioria diminui a libido. Então você só por aí você já está tomando uma coisa para melhorar uma doença e piorando outra coisa na sua vida do dia a dia. E isso pode ocorrer. Então, a mulher deve procurar um profissional para ter uma orientação daquilo lá. Existe mulher também que nunca teve a vontade. Ela é uma pessoa normal, mas não tem o libido desenvolvido. Isso existe. Então, o libido é uma lâminazinha assim, bem tênue, que você tem que ter cuidado, as explicações. O vaginismo, por exemplo, que é a dor que a mulher tem na relação sexual. Tem gente que proíbe, quer dizer, inibe o libido porque vai sentir dor ou acha que vai ter dor. Então, é pessoal de cada um, de cada mulher, né? Mas ela tem as fases, então tem que ser vista se é orgânica, se tem alguma coisa que esteja atrapalhando aquilo, ou se é emocional. Como eu disse, a grande maioria hoje a gente sabe que é emocional.
E existe algum medicamento? O senhor falou que se for hormonal, de repente pode ser feito um tratamento hormonal, mas existem medicamentos, terapia? Qual o caminho que a mulher pode estar tomando? Eu acho que primeiro, depois de uma consulta com um profissional, ele deve orientá-la. Se ela for no seu ginecologista, ele vai orientar. Olha, você procura um psicólogo, você procura um terapeuta, ou vamos se tratar essa parte hormonial sua, dos androgênios, dos estrogênios, dos hormônios que estão alterados, tentá-los regularizar para você ter uma vida normal. Mas ela tem que ter um apoio, às vezes, da psicóloga, do terapeuta, que vai poder orientar, porque a libido, às vezes, não vem sozinha. Tem um companheiro junto. Você entendeu? E se você não tiver consciência disso, não adianta tratar um, que não vai melhorar. Principalmente a níveis que ela está vivendo maritalmente, ou está casada, ou qualquer outra maneira, que as pessoas envolvidas nisso têm que melhorar, têm que saber o que fazer. Então é uma coisa que tem uma certa complexidade. Tem tratamento, você pode fazer tratamento hormonal, tratamento com medicamentos antidepressivos, tratamentos que ajudam até na vontade de ter relação, mas tem que ver o conjunto da coisa. Como é que ela está vivendo, como é que está a vida conjugal dela, o relacionamento do marido, como você conversou. O casamento esfriou, mas por que esfriou? Como é que está a relação entre os dois? Você quer uma coisa que tira a libido, é o fator monetário. Cai a renda. Tem problema, a libido acabou. Então, esse é o fundamental. Um filho que dá um problema, que um filho parte, vai para droga ou vai para qualquer confusão, a libido acabou. Então, os fatores externos que também vêm para acumular. Mas aí tem que ter uma orientação completa do que está acontecendo. Um bom profissional vai poder orientar, pelo menos dar um caminho, dar uma luz, né? O que se trata com hormônio, o que se trata com terapia, o que fazer, o que não fazer, se tem alguma doença que tem que ser tratada. Então aí ele tem que ter essa orientação. E resumindo, uma pessoa feliz é uma pessoa que tem uma libido que funciona. Mais ou menos a gente acredita, porque a felicidade te traz você se sentir bem. Se você se sente bem, tem um companheiro que está bem com você se sentindo bem, você está somando. E aí a libido aparece. Isso aí, muito obrigada. Aí, minha amiga, o negócio é ser feliz, que o resto acontece. A gente termina o programa por aqui. Bom final de semana e felicidade para você, hein? Tchau, tchau.